Eu não acho que todo mundo tem alguma coisa para trazer para o mundo. Não porque todo mundo não seja importante. É que eu acho que essa noção de importância, na realidade, ela serve para a gente achar que nós temos alguma coisa para dar para o mundo, sabe? A maior parte da nossa vida é levada em a gente tentar resolver problemas. A gente continua sendo um ser que precisa comer, precisa dormir, precisa reproduzir e precisa morrer. Certo? E lidar com esse fato. Quer dizer, a gente não resolveu o problema. Se a gente pegasse uma máquina do tempo, certo? E viajasse 200 mil anos atrás e falasse as línguas, mas é uma hipótese, né? Chegasse lá e falasse, fosse com o Cro-Magnon, fosse com o Neandertal, certo? E ele perguntasse para nós, e aí? Vocês resolveram? A gente morre e continua vivo, a gente não sabe porra nenhuma. Zero. Nada além do que se sabia 250 mil anos atrás. Sobre isso não se Nada. sabe mesmo. Sim, sim. E sobre essas questões, por que eu existo? O Neandertal ia te perguntar. E aí, por que a gente existe? Não sei, talvez tenha um sentido, uma missão. Tudo isso é muito abstrato, certo? Subjetivo. A gente continua... subjetivo... Se eu acredito numa... Veja bem, para mim pode ser subjetivo que eu tenho 50 milhões de euros. Na realidade, eu não tenho. Sim, sim. Deus ou entidades do mesmo tipo é da mesma ordem. Não depende se eu acredito para existir. Ela deve ou não existir, independente se eu acredito ou não. Sim, sim. Certo? Porque achar que a crença é importante porque eu preciso dela é uma afirmação psicológica. Não tem nada a ver com a realidade objetiva. Deus existe ou não, independente de eu acreditar nele ou não. Sim. Eu posso achar que Deus existe, isso me faz bem, certo? Como muita gente acha que faz, e provavelmente sim, na maioria dos casos, mas isso não diz nada acerca da existência da tal entidade suposta chamada Deus, ou seja lá o que for. Sim. A mesma coisa vida após a morte, ou ela existe ou ela não existe. Não depende do que eu acredito. Eu posso entender que acreditar na vida após a morte me faz bem. Mas isso é da mesma ordem de falar que eu só gosto de transar com uma mulher vestida de freira. Certo? Tem a ver com a vida psicológica. Sim, sim. Não tem nada que ver com nenhuma realidade além disso. Sim. Então, assim, nesse sentido, quando eu falo propósito, eu não estou falando que pessoas não possam encontrar propósitos pelas razões as mais variadas. Eu não acho que uma pessoa encontra um propósito porque ela acorda de manhã e diz, eu vou procurar um propósito. Ou que ela vai encontrar o carro que ela quer comprar, um desodorante. Ou eu resolvi ajudar todo mundo na humanidade. Ela inventou isso. Só vai funcionar se não for só racional, entendeu? Que nem no teu caso. Você disse que você passou por uma situação ruim, e aí você começou a ver um curso, e esse curso fez sentido para você. Sim, sim. Certo? E como fez sentido para você, impactou o resto da sua vida. E fez sentido prático. Uhum. Né? Como o sentido normalmente tem que ser prático. Quando eu perguntei quem disse que tem propósito, eu estava falando propósito maior. Uhum. Eu entendo que pessoas encontram propósitos na vida, eu mesmo encontrei um, mas isso não significa que eu acho que dá para exportar esse propósito. Dá para eu pôr no papel, como muita gente tem mania de perguntar, e aí, que conselho você dá para alguém que está fazendo medicina e tem crise com a profissão? O conselho que eu dou é tome cuidado pra caralho. E eu fui muito disciplinado, fui um obsessivo na minha trajetória, focado e dei uma sorte do caralho. A maior parte das pessoas que largam medicina para fazer filosofia se fode. Ah, sim. Com certeza. Quase todo mundo se fode. Certo? Sim. E aí, quando você tem 22 anos, 25, você se fode, mas tá ainda bonito. Mas tá Você- jovem e tá tal. jovem, tem É. 25 anos, parece que você é meio radical. Aos 55, você só é pobre, ressentido, fudido. E aí você, de repente, vira até terraplanista. Por quê? Porque o terraplanismo diz que a gente tá no centro do universo. É. O universo Faz não tem sentido. centro. Ele é uma circunferência cujo centro não está em lugar nenhum e a circunferência é em toda parte. Quer dizer, É não bizarro. tem Não tem nem centro. como imaginar não direito. tem centro. É uma coisa que está... E o terraplanismo, nesse sentido, ele é mais infantil ainda. Porque ele diz assim, não, você acreditar que a Terra é plana, Deus criou a gente, colocou a gente aqui, é tipo voltar pro criacionismo, né? Aliás... Mas tá é assim o com criacionismo. Eles, né? Eles estão assim, É né? assim, eles são Não, o muito- criacionista não necessariamente é terraplanista. Ah, Não, sim, mas sim, eu mas acho que o eles são- terraplanista é necessariamente criacionista. É. Todos que eu conheci
São. Sim.